corpo do garotinho de 2 aninhos que morreu após a queda do avião no sul de Minas continua no IML em BH. A Polícia Civil reuniu a imprensa há pouco e falou sobre o acidente. E o repórter Gabriel Rodrigues está lá, acompanhou. Por que o corpo do menino não foi liberado ainda? Qual é o problema? Porque todo mundo foi liberado e o corpo do menino não. É com você, boa tarde. Oi, seu Tramonte, boa tarde para o senhor, para quem está ligadinho aí no nosso Balanço Geral Minas. Uma questão técnica em relação à identificação do corpo dessa criança. Como o senhor bem falou, das 7 vítimas que estavam na aeronave que acabou caindo em Itapeva, 6 já foram identificadas, os corpos já foram liberados, 4 delas estão sendo veladas e vão ser enterradas aqui em Belo Horizonte e outras 2 em Carmópolis de Minas, que é uma cidade que fica no interior aqui do nosso estado. Agora, o corpo dessa criança de 2 anos ainda vai levar um tempo para ser liberado daqui por conta da dificuldade da realização do trabalho feito pela Polícia Civil para confirmar a identidade dessa criança. E para a gente entender como é que funciona esse trabalho e também, inclusive, o que foi feito para a liberação dos outros 6 corpos, a gente vai conversar agora com o coordenador da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, o Gerson Cavalcante, que já está aqui do meu lado e começa explicando para a gente como é realizado o trabalho da Polícia Civil, inicialmente, da forma mais rápida, mais fácil, tem a ver com a digital e foi assim que vocês liberaram os 6 primeiros corpos, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Tramonte. De fato, o primeiro método de identificação médico-legal que a gente lança mão é a identificação papiloscópica, né? As digitais, propriamente ditas. Foi esse método que obteve êxito nos 6 vitimados, nos 6 adultos dessa tragédia aeronáutica. Por que esse mesmo trabalho não deu certo com o corpo da criança? Esse método foi tentado com a criancinha vitimada também, através da papiloscopia plantar do pezinho dessa criança, só que a gente não encontrou documento apto para confrontação dessa digital com o documento anterior dessa criancinha. Então, por isso que não teve sucesso o método, mas ele foi tentado nessa criancinha também. Qual vai ser o método empregado agora e quais são as etapas desse processo? O método empregado agora para a identificação dessa criancinha é o método de DNA. Esse material biológico dessa criancinha já foi colhido, já foi enviado para o laboratório de Instituto de Criminalística da Polícia Civil e já está em fase de processamento. É um método biológico que ele tem algumas etapas, né? Então a dificuldade desse método não é uma dificuldade institucional, é a dificuldade do método científico propriamente dito. Na verdade, é a complexidade do método. Ele percorre etapas desde a verificação se o material biológico está apto para análise, para extração do DNA. A segunda etapa é a extração do DNA propriamente dita. A terceira etapa é a pesquisa de DNA e confrontação com o DNA de supostos parentes. E a quarta etapa, a conclusão. Então, isso demanda um tempo de alguns dias ou às vezes até semanas pelo método científico propriamente dito. Por isso que não existe esse prazo determinado, né? É preciso aguardar todo esse processo. Agora, falando em relação à causa-morte das pessoas que já tiveram os corpos liberados, como é que funciona esse relatório feito pela Polícia Civil? Já dá para saber o que provocou a morte dessas pessoas? Que tipo de ferimento ou que tipo de situação? A missão da medicina legal nesse tipo de evento, ela se divide em 2 vertentes. A primeira é o processo de identificação, que a gente comentou agora, e a segunda é a especificação das lesões e determinação da causa-mortes. As necrópsias de todos os vitimados, inclusive da criancinha e dos adultos, já foram feitas e os laudos periciais, médico-periciais estão em elaboração. Então, no prazo legal, eles vão ser liberados com a conclusão das respectivas causas-mortes. Seu Tramonte, público do Balanço Geral, talvez o pessoal que está assistindo esteja se perguntando agora, né, o porquê que a gente questiona a Polícia Civil nesse aspecto específico, se foi um acidente de avião. A gente mostrou nas reportagens exibidas aqui na Record TV o momento em que alguns moradores da região flagraram pedaços da aeronave caindo do céu. Então, há indícios de que essa aeronave ela tenha se partido no ar antes mesmo de atingir o solo. Então, não é evidente, não é óbvio que essas pessoas tenham morrido por conta do impacto no solo. Uma série de fatores tem que ser levado em conta para determinar aí como foi a morte dessas pessoas e isso pode ajudar, inclusive, no processo para se saber o que provocou o acidente com essa aeronave, né? Pode sim, é como se fosse um quebra-cabeças, me permite uma analogia, né? A perícia médico-legal e o laudo médico-legal, ele é uma parte desse quebra-cabeças, né? Que ele traz essas definições que eu falei para vocês, da identificação, das lesões, da causa-mortes, e ele entra no bojo da investigação policial, da perícia de local que foi feita, da investigação da própria aeronáutica, para chegar a uma conclusão final do ocorrido.
Só para a gente poder entender até que ponto vai o trabalho de cada um de vocês. A Polícia Civil já concluiu a perícia lá no local, mas vocês trabalham em conjunto e cada um desses órgãos aí acaba sendo responsável por uma parte desse processo, né? O nosso trabalho, o trabalho da Polícia Civil é integrado, conjunto e harmônico. O trabalho da Polícia Civil se iniciou tão logo houve a queda da aeronave, equipes já se deslocaram, já se movimentaram até o local, fizeram levantamentos, fotos do local, os corpos foram removidos, trazidos inicialmente para o posto médico legal de Pouso Alegre, depois para cá, para o IML de Belo Horizonte. Então esse trabalho é integrado, presidido pela autoridade policial, mas é um trabalho integrado até chegar à conclusão final. Excelente, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês, a rapidez com que a Polícia Civil conseguiu realizar a liberação desses 6 corpos. E só relembrando para quem acompanha a gente, esse caso aconteceu no domingo, o avião saiu de Campinas com destino à capital mineira, mas pouco depois da decolagem, cerca de 200 quilômetros, acabou caindo na cidade de Itapeva, no sul aqui das nossas Minas Gerais, e desde então os órgãos responsáveis pela investigação de acidentes aeronáuticos já trabalham também para averiguar a causa desse acidente. Os 6 corpos que já foram liberados devem ser enterrados hoje e a família vai ficar aguardando agora a liberação do corpo dessa criança de 2 anos após a conclusão do trabalho da Polícia Civil. Seu Tramonte.